Olá, amigos do Estúdio Visão, sejam todos bem-vindos a mais esta web palestra e hoje nós vamos falar um assunto muito bacana que é relativamente novo no mercado óptico. Se você tem interesse de saber o que é essa tal de luz azul, quais são os problemas que elas podem ocasionar e como o nosso mercado se relaciona com ela, essa web palestra você deve assistir. Esse assunto é novo e nós pesquisamos bastante para conseguir trazer para vocês informações relevantes para realmente você conhecer do que se trata. Nós dividimos elas em 3 web palestras. Nessa primeira, nós vamos falar dos conhecimentos gerais. O que é a luz azul? Da onde que surgiu esse assunto? Quais são os problemas que foram pesquisados para nós estarmos falando nesse momento desse tema? Vamos saber nesta videoaula. Na próxima, nós vamos fazer experimentos muito bacanas que vão provar isso que nós vamos falar, esses conceitos. Muito legal. E, por fim, saber como o mercado óptico soluciona ou propõe melhorias para evitar problemas. Esse que nós vamos abordar, não vou antecipar. Então, no terceiro, nós vamos ver os produtos e os detalhes para nós explorarmos comercialmente esse tipo de produto que já se encontra disponível no nosso ramo. Vocês estão vendo os slides aí em cima e nós vamos começar primeiro, antes de entrar no assunto específico, nós temos que lembrar alguns conhecimentos básicos sobre o funcionamento da visão como um todo. Primeiro, nós temos que lembrar que o que nós enxergamos não são objetos, é luz, certo, gente? Então tudo que chega nos nossos olhos, estimula a nossa retina, é luz. Bom, só que a luz ela se propaga em forma também de ondas, especialmente na forma de ondas, certo? Muito bem. Outra informação que eu quero que você relembre. Só que existem muitas ondas no nosso mundo, certo? Ondas de rádio são ondas. Wi-Fi é onda. O que mais? Ondas sonoras, que nós falamos, nos comunicamos, são ondas. Raio-X são ondas. Enfim, infravermelho, ultravioleta são ondas. O que diferencia essas ondas do que nós enxergamos? Nós só enxergamos uma parte, felizmente, né, de todas as ondas que existem, que nós chamamos de espectro visível, que são ondas que se diferenciam das outras pelo seu comprimento de onda. Aliás, toda onda se diferencia uma da outra pela sua frequência e pelo seu comprimento. Pois bem, nós só percebemos ondas entre 400 e 700 nanômetros ou nanômetros, que é uma escala de medida, como se fosse uma ondinha bem pequenininha. Muito bem. O que é menor que esse tamanho, menor de 400, nós não enxergamos. O que é maior de 700, nós não enxergamos. Nós enxergamos o que está nessa faixa, certo? Muito bem. Só que entre 400 e 700 existe uma gama enorme de ondas. Essas ondas se diferenciam nos nossos olhos como cores. Então, a cor azul vai ter um comprimento de onda próximo de 420, 450. Já uma onda vermelha chega nos nossos olhos com um comprimento de onda, em torno de 600, 650, assim como a luz verde, a luz amarela, em torno de 500, 550, por aí. Então é isso que diferencia, mas tudo nós enxergamos, tudo passa pela nossa córnea, nosso cristalino e chega até a nossa retina e é captada por 3 células fotorreceptoras, que são os cones, 3 tipos de cones, na verdade, tá? E cada um deles estimula as cores que nós chamamos de cores primárias, que é o azul, que é o verde, que é o vermelho. Nós temos um cone, uma célula especializada para cada cor. E por que nós enxergamos todas as combinações de cor? Rosa, amarelo? Gente, porque é a combinação dessas cores, certo? Então o estímulo dessas células nos proporcionam todas as cores que nós enxergamos. Mas existem 3 primárias, que são o sistema, inclusive é semelhante ao sistema de LED, que nos produzem as imagens de smartphone e tablet, que é o Red, Green, Blue, RGB.
vermelho, verde e azul, certo? Vocês veem aí no gráfico que quando nós enxergamos uma luz azul, por exemplo, significa que o cone azul recebeu o estímulo total, certo? Assim como as outras combinações. E observem que dos estímulos dos nossos fotorreceptores que estão presentes na nossa retina, o que menos recebe, vamos dizer assim, que é desenvolvido ou recebe menos estímulo, é o cone azul. Por que, gente, ele recebe menos estímulo? Porque existe menos presença de luz azul no nosso ambiente. Lembre que a cor branca é a combinação de todas as cores. Tá? E a que menos chega nos nossos olhos é a cor azul. Um dos motivos, inclusive, porque nosso céu é azul. Porque a cor azul, por ter um comprimento de onda pequenininho, ela é fácil de ser refletida, de ser espalhada. Então, nosso céu é azul porque a própria luz azul é espalhada ali. Então, a gente não está acostumado, historicamente, de receber muitos estímulos da cor azul. Agora eu vou falar de um assunto que aparentemente não tem nenhuma relação com a visão. Mas tem. LED. Vocês já ouviram falar em LED? Pois bem, LED é uma tecnologia de iluminação que nós temos atualmente, é um dos mais modernos. O que isso impacta na nossa vida? Vamos falar um pouco. Primeiro, que elas usam menos material. Então, para produzir esses LEDs, não precisa de uma quantidade grande de material. Segundo, são mais duráveis, duram muito mais comparados a uma incandescente. E terceiro, principal, baixo consumo, especialmente em relação às incandescentes. Ou seja, são 3 grandes benefícios, e isso fez com que atualmente, praticamente, toda a tecnologia digital de telas é produzida com luz de LED. E não só essas telas de smartphone, celular, tablet, mas também a nossa iluminação atualmente estão vindo, em alguns casos até em caráter obrigatório, sendo substituído por luz de LED por essa questão de economia, certo? Estamos falando de iluminação, ok? Guarda essa informação. O que aconteceu em 1990? 3 cientistas, 2 japoneses e um americano, trabalhando em conjunto, eles conseguiram fazer um LED da cor azul. Até então, em 1960, já tinha LEDs. Era possível produzir LEDs das cores verde e vermelha. No entanto, assim como nos nossos olhos, para produzir a luz branca, que é a soma de todas as cores, nós precisamos das 3 cores primárias. Lembram? Que nem nossos cones: verde, vermelho e azul. Só que o azul não se conseguia produzir com LED. Então, não vinha, até 1990, os produtos não eram feitos com tecnologia de LED, ou poucos equipamentos tinham LED. Esse experimento mudou o nosso dia a dia em relação aos eletrônicos, tá? A questão de televisão, smartphone, filmadora, mudou. Tanto mudou que esses pesquisadores receberam o Prêmio Nobel em 2014, o ano passado. Só que a descoberta deles foi em 1990, porque agora já ficou uma coisa, tomou conta o mundo dos LEDs. Bom, temos a história aí do LED. Daí começou a vir as pesquisas sobre a tal luz azul. Por que a luz azul? A gente viu que ela é numa frequência de onda baixinha, próximo do ultravioleta. O ultravioleta é abaixo dos 400 nanômetros, a gente não enxerga. A luz azul a gente enxerga, tá? Mas ela é próxima do ultravioleta, é como se fosse uma linha divisória. Começou a se pesquisar. Bom, já há algum tempo existem algumas descobertas sobre essa luz azul. Por quê? O que motivou essas pesquisas? O nosso dia a dia, o nosso hábito, a nossa mudança da nossa cultura, da nossa forma de encarar hoje o nosso dia a dia, que basicamente é em frente de computador, de smartphone, de tablet, de televisão. Nós temos muita luminosidade
E esses equipamentos estão com LED. E LED, ele emite a luz azul numa quantidade maior que as outras luzes. Tem as suas vantagens, mas teve esse detalhe. Foi-se fazer pesquisa se isso tinha algum problema ou não. E sim, gente, se identificou que o excesso de luz, especialmente a luz azul, ela altera o que a gente chama de ritmo circadiano. O que é isso? O sono, gente, o ritmo do sono, o controle do sono. Então, em pesquisas já há algum tempo, se percebeu que o uso desses smartphones e tablets à noite, eles reduzem a produção de melatonina, um hormônio, uma substância natural que é produzido pelo nosso corpo, tá? Que é responsável por regularizar o nosso sono e, por consequência, também afeta o nosso humor, tá? Porque uma noite de sono bem dormida, nós evitamos um desgaste, um estresse, até uma depressão. Então também influencia no humor. Mas basicamente essa é a função, simplificando a questão, logicamente, dessa melatonina. Se viu que essa luz à noite prejudicava a produção, reduzia a produção de melatonina e causava o quê? Insônia. Tá? Então já há algum tempo se fala que smartphones, esses tablets próximo à noite não é legal, tá? Geralmente se recomenda parar 1 a 2 horas antes de dormir, certo? Bom, mas então a luz azul passou a ser ruim? Não é bem assim. Mas assim como ela era ruim, também se descobriu que essa luz azul também é boa durante o dia. Ou seja, quando tem luminosidade, quando nossos olhos estão acostumados a receber luminosidade, daí não tem problema. Inclusive se recomenda passear pela manhã ao sol, e de manhã, a gente está falando pela manhã cedo, né? Não de manhã ao meio-dia, 11 horas, com o sol a pino. Não, mais cedo, tá? Para ter essa exposição à luz. E também a luz azul, porque a luz azul está presente no sol, logicamente. Tá? E mais do que isso, gente, sem óculos solar. Sem óculos solar. Justamente para a luz azul penetrar na retina e, nesse caso, teria efeitos benéficos, porque não produziria melatonina durante o dia. Porque durante o dia é para a gente ficar alerta, em estado de alerta. E à noite que isso não deve acontecer. Esse estudo já existe há bastante tempo, existem estudos bem grandes quanto a isso. Você deve estar se perguntando, muito bem, eu já sei como se funciona a propagação da luz no olho, pelas ondas, pelas cores, vi sobre o LED, vi que o LED azul trouxe alguns problemas positivos, mas também tem coisas negativas, que é o que a gente explora, o lado ruim, né? E nós com isso? O que a ótica tem a ver com essas questões? É problema da eletrônica, LED, da informática? Não, gente. O problema é o seguinte: essa melatonina, esse hormônio, ela é produzida, tá? Ou a produção diminui ou aumenta, mas tem um estímulo. Qual é o estímulo que faz ela ou produzir ou reduzir a produção? Justamente os mecanismos fotorreceptores que nós temos na retina. Portanto, a retina, nossos olhos, ao captar luz, faz reduzir a quantidade de melatonina ou produzir. No caso, durante o dia, recebe luz, na luz está a luz azul, certo? Faz parte da luz que chega no olho, e com isso reduz a produção e nos mantém em estado de alerta, acordados. À noite, naturalmente, diminui a quantidade de luz que nós somos expostos, porque a luz do sol já não existe, nós tendemos a ficar no quarto com menos luminosidade, e com isso, menos luz estimulando a retina, começa a produzir melatonina para nos levar ao sono e, consequentemente, um descanso durante a noite. Ok? Então, aí que entra o nosso ramo.
Porque o olho é uma ferramenta de estopim dessa produção. Então, a visão, ela tem uma relação direta com essa relação do sono, ok? Mas, gente, esse foi só nós associamos a luz com o olho. Sabemos que o olho tem uma função ali importante nessa questão do sono, de produção da melatonina. Mas, infelizmente, a gente não tem como controlar isso. É uma questão de hábito da pessoa saber que à noite tem que evitar esse tipo de equipamento. Nós não podemos controlar isso. É só uma consequência. Nós estamos conhecendo. No entanto, aqui começa a entrar onde que afeta o nosso ramo. Antes a gente estava relacionado, mas não estava nos afetando. Agora nós vamos entender aonde que afeta o nosso ramo, que trata de visão. Existe uma pesquisa de Han, Ruffolo, Miller e Gary. Em 1980 eles fizeram essa pesquisa. Olha só, gente. 1980, pelo nosso histórico, não existia ainda LED com luz azul, perfeito? Mas ainda assim foi feita uma pesquisa, porque todo o Sol, outros tipos de lâmpada emitem luz azul, embora em menos quantidade. E eles fizeram uma pesquisa onde eles colocaram uma retina de um macaco rhesus, foi exposta à luz azul específica durante 1000 segundos, uma frequência de onda de 441 nanômetros. Ou seja, era uma luz visível, acima de 400, mas numa faixa ali próxima do 400, que é ultravioleta. Bom, qual o resultado disso? 2 dias depois, se formam lesões na camada epitelial, que é uma camada da retina. Ou seja, a luz azul exposta diretamente provocou lesão na retina. E vocês sabem que a retina é o tecido responsável por captar luz e transformar em impulso elétrico. Tendo lesão nela, gente, não tem óculos que resolva, porque ela está lesionada, doente, e ela não se regenera. Então é muito sério problemas na retina. E a luz azul causou isso. E qual a conclusão que essa pesquisa trouxe? Ela trouxe o seguinte: analisando esses dados, eles primeiro verificaram que o nosso cristalino, ele filtra os raios ultravioletas, aqueles prejudiciais à nossa visão. Claro, inclusive é um dos motivos que a gente tem catarata, o ultravioleta. Por isso que a gente usa e explora no mercado lentes com proteção ultravioleta. Por quê? Para, em vez do cristalino filtrar esses raios, que a lente solar ou lente do óculos faça esse trabalho, e assim nós evitamos uma catarata precoce, pelo menos, ou postergamos ela. Enfim, minimizamos a quantidade de luz ultravioleta em nossos olhos. Mas o cristalino deixa passar a luz azul, ele filtra só até o ultravioleta. Então ele deixava passar essa luz azul, afinal é a luz que nós podemos enxergar. A princípio essas luzes não eram prejudiciais. Mas a conclusão desta pesquisa de 1980 foi que em prolongada exposição e menos de 30 centímetros podem prejudicar a retina. Essa foi a conclusão, gente. Que a luz azul, de alguma forma, prejudica a retina mais que outras frequências de onda. Certo? Então ela é ruim? Não. Olhem a condição. Excesso de exposição, ou seja, a longo prazo, e ainda assim numa curta distância. Essa foi a conclusão. E até então, gente, essa conclusão, ela não nos levou a nenhum produto. Por quê? Porque a incidência que nós tínhamos até então não era nem perto de ser suficiente para causar uma lesão. Por isso que nós falamos até hoje do ultravioleta somente, mas não da luz azul, né? A luz azul violeta. Pois é. O que acontece? Por que esse tema veio hoje em pauta? Hoje, quando eu estou falando dos últimos 5 anos, que é
considerado recente sob o ponto de vista de tecnologia e criação. Por que começou a se falar nisso? Porque atualmente nós estamos expostos, no mínimo, 4 vezes mais à luz azul que 60 anos atrás. É muita coisa, gente. Nossos olhos não estão acostumados. Vocês lembram do funcionamento do cone azul? É o que menos recebe estímulo. E hoje ele é um dos que mais está recebendo estímulo. Especialmente, e vocês vejam que o slide está com hoje em maiúsculo e entre aspas, porque esse hoje está muito acelerado. Nós estamos mudando o nosso hábito violentamente. Então hoje nós passamos horas na frente de smartphones, de tablets. Não é 15 minutos, 1 hora, é horas seguidas, à noite, de manhã. Mudou muito o nosso hábito. Então começou uma preocupação. Isso pode, aí voltaram na pesquisa, olha só, de 1980, onde nem tinha um LED azul, só que hoje essa pesquisa veio à tona, já foram feitas outras, logicamente, que hoje a frequência com o uso de LEDs, e esse LED tem mais luz azul, tá? Que nós estamos expostos de forma excessiva, e aí sim pode causar danos na retina, especialmente menos de 30 centímetros. E como nós usamos nosso tablet? De perto, tá? E muitas vezes aproximando bastante, tá? Pelo tamanho da própria tela, enfim. Então, gente, começou essa preocupação, e aí nós juntamos definitivamente nosso ramo, o ramo da visão, falando o ramo visão de forma geral, seja oftalmologia, optometria, ótica, de alguma forma entrou nesse pacote, essa preocupação com a saúde ocular e, por consequência, a saúde visual, certo? Então hoje já se tem uma nova grade sobre o espectro visível. Nós temos a grade que vai de 400 a 700, vocês têm aí no slide 390, porque conforme o país, a luz ultravioleta tem critérios diferentes. Aqui a gente considera o 100% de proteção ultravioleta com 400 nanômetros. Em outros países isso é menor, porque tem menos incidência na atmosfera de luz ultravioleta, mas esses são detalhes. O que eu quero que vocês olhem no gráfico acima é que abaixo do 390, ou 400, ou 380, depende da referência bibliográfica, nós temos a luz ultravioleta, que nós já falamos no nosso mercado, que nós temos lentes que protegem aos raios ultravioletas, aqueles que nós não enxergamos, aqueles que quando a gente vai no sol a gente não percebe, quando vê se queima. Esses raios dão catarata, pterígio, e nós ajudamos nossos usuários oferecendo ou tratamento fotossensível, metalizado, ou materiais de lentes que tenham proteção ultravioleta. Pois bem, gente, mas com tudo isso que eu falei, hoje sabe-se que além do ultravioleta, temos que nos preocupar com a luz azul-violeta. Olha só, não é ultravioleta, não é a luz invisível. Nós agora temos que nos preocupar com a luz visível, a luz violeta. Essa que está com muita intensidade presente em LED, que está onde? Em smartphone, em tablet, em laptop, em televisão. Pois é, essa luz em intensidade, especialmente com proximidade, pode causar danos à retina. Vai causar danos à retina? Não se sabe exatamente, nós estamos iniciando esse processo, mas os indícios são que sim. Essa frequência de onda entre 400 e 480 é o que a gente chama de luz azul, ou luz azul-violeta, porque são as duas cores ali próximas, ou ultravioleta próximo. Eu não gosto dessa terminologia, porque o ultravioleta a gente já presume que é aquilo que a gente não enxerga, e essa luz a gente enxerga. Essa fatia do nosso espectro visível, sabe-se que hoje não é legal em altas intensidades. Então nós temos que, de alguma forma, ajudar nosso usuário, especialmente o ligado à tecnologia, que usa muito. E hoje, gente, na verdade, não precisa ser ligado à tecnologia, porque todo mundo, de alguma forma, está usando esses equipamentos. Nós temos que instruir eles
dos cuidados que ele deve ter com essa situação. Onde o mercado óptico, estou falando do mercado óptico, ele entra? Ele entra na proteção, gente. Por quê? A gente não tem como nos proteger. A luz azul que está presente no sol, ela existe, mas é em menor intensidade, nunca me preocupou. A luz do nosso teto, se for de LED, também. A própria televisão é uma distância que não tem comprovação que isso vai causar dano. Mas a luz azul que vem do smartphone, sim. E aí o mercado óptico, as indústrias, existe um mercado aí, por uma venda de um óculos adicional, de pessoas que querem ser protegidas a essa lesão no futuro. Porque essa lesão no futuro vai causar problema na retina, mas pontualmente, que se fala muito, a degeneração macular. Então o mercado óptico trouxe, nos últimos anos, o produto que é anti-reflexo para a proteção da luz azul. Eu não vou entrar no detalhe, como eu falei para vocês, é para um outro momento, das marcas que trabalham isso, mas as grandes indústrias já têm esse produto em todo o mundo. Nem todos estão no Brasil ainda, mas já está aparecendo. Nós tínhamos até então lentes com cor alaranjado que protegiam realmente esses raios, protegem esses raios, porém a cor laranja ela não é muito legal. E hoje esses antirreflexos são lentes transparentes que filtram, produzem o reflexo dessa luz azul, ou seja, não deixam eles penetrar nos nossos olhos. São lentes indicadas justamente a esses usuários, ou seja, quase todo mundo, não é verdade? Só que, às vezes, a gente não consegue convencer e falar para o cliente sobre tudo isso que ele desconhece. Então, o nosso objetivo nesse momento foi mostrar para vocês da onde que veio essa discussão, que existe uma base. Eu não quero que vocês saiam falando que tudo cega, olhar o smartphone cega. Não é verdade, gente. A gente não pode conquistar o cliente pelo terror, mas existem indícios que podem trazer prejuízo para a retina dele e, portanto, na visão no futuro. E nós temos a solução. Existem outras soluções que não relacionadas a lentes. Os próprios smartphones já estão se preocupando com filtros adicionais, aplicativos, enfim, existem outras, a própria mudança de hábito. Só que sempre é bom ter um óculos que vai ajudar, um óculos profissional que vai ajudar essa pessoa a trabalhar no seu computador e não ter nenhuma preocupação quanto a isso. É isso que nós temos que explorar. Para isso servem esses antirreflexos específicos para a luz azul. Não é luz ultravioleta, gente. Não é também protege a ultravioleta, mas o propósito desse antirreflexo é focar na luz azul dos smartphones, tablets, celulares, computadores, enfim. Certo? Eu quero que vocês, se for necessário, revejam essa web palestra. Na próxima nós vamos fazer experimentos que comprovam que a luz azul é mais nociva em relação às outras, porque o comprimento de onda dela é menor, então ela é mais invasiva, ela causa um pouco mais estrago. E na terceira web palestra, daí sim vamos falar dos produtos que a indústria oferece para esse fim, para proteger nosso usuário, para nos ajudar a fazer uma venda adicional, especialmente quando a pessoa é muito ligada e tem um dia a dia muito associado com esses equipamentos, certo? Então, mas isso é oportunidade do nosso mercado e é assim que a gente tem que ver. Só que para informar nosso cliente, responder as questões dele, responder as objeções deles, nós temos que dominar o assunto. E nós começamos nessa web palestra. Espero que tenham gostado, continuem conosco e até a próxima. Um abraço!